Olá galera, tudo bem? Rafa Piazza aqui. Você já sabe que a inteligência artificial é magnífica e está mudando quase todas as áreas de conhecimento humanas. Talvez o que você não saiba é que ela não é tudo o que estão dizendo por aí, e eu posso provar. Detalhe que eu sou um grande utilizador da IA e dou aulas já sobre o tema faz algum tempo. Ou seja, eu não sou um hater da IA. Eu gosto bastante, inclusive, e uso IA no meu dia a dia, na rotina todo santo dia para ganhar produtividade, mas eu tenho que trazer a verdade. Se você acha que ela é perfeita e que o crescimento e a adesão da IA vai ser total nos próximos anos, chegando na inteligência artificial geral, talvez você esteja enganado. Porque apesar de fantástica, essa tecnologia possui limitações que são importantes e a gente tem que conhecer. Fica até o final do vídeo e eu vou te mostrar no detalhe o porquê. Então vamos lá? A expectativa de uma revolução instantânea e abrangente da inteligência artificial tem sido amplamente discutida e debatida, né, em vários veículos, mas uma análise mais aprofundada indica que diversos fatores não apontam para essa revolução tão rápida quanto a gente imaginava. Ou seja, talvez o tamanho, a magnitude ou a velocidade dessa evolução não será como o hype indica, o que nos leva a crer numa evolução muito mais gradual e complexa do que a gente imaginava e do que é noticiado. Então eu vou te mostrar agora os motivos por trás dessa evolução mais gradual e quais são as limitações inerentes da inteligência artificial, que não quer dizer que ela não é boa e que a gente não tenha que utilizar, como eu disse. Então a gente vai começar pela limitação da arquitetura. Os sistemas de IA atual, como redes neurais, machine learning, são excelentes em identificar padrão, mas eles não entendem exatamente o que está acontecendo. Então há restrições que são inerentes na arquitetura que impedem os avanços além de determinado ponto, limitando a capacidade da IA de superar os obstáculos fundamentais para a inteligência. A IA é baseada na computação tradicional que se baseia em duas informações, os zeros e os uns. Isso quer dizer que tudo que a IA precisa fazer tem que ser programada ou vir dos parâmetros em dados. Não existe outra forma da IA atuar. Ou seja, dependendo do contexto, se não tiver um bom treinamento, a IA não vai conseguir improvisar ou criar alguma coisa. A maior parte da IA existente hoje ela é classificada como inteligência artificial estreita, especializada em tarefas específicas, contrastando com a inteligência artificial geral, que representaria a capacidade de uma máquina de entender e realizar qualquer tarefa intelectual humana. O outro ponto é que muitos algoritmos hoje operam com o que a gente chama de caixa preta, dificultando a adesão em domínios críticos. Isso não quer dizer que não é possível de entender ou dissecar um modelo. É possível sim, as informações estão lá dentro do modelo, todas parametrizadas. Mas chega uma hora que é inviável operacionalmente ficar voltando, né, e entendendo ali o que levou a cada decisão, além da falta de interesse das empresas de revelar o porquê que aquela decisão foi tomada, porque faz parte da construção do seu modelo. Nem todas as empresas abrem o modelo. E aí os usuários e órgãos reguladores vão ficando com o pé atrás em relação a esse tipo de implementação de IA em lugares que são mais críticos, como a área financeira, a área judicial, a área de compliance. Então são áreas que vão criar essa restrição. A restrição também pode chegar na área da saúde sobre alguns aspectos de utilização de IA, onde fatores ali mais críticos podem impedir uma adoção total. Um outro ponto é que o sucesso da IA depende de dados e de treinamento de alta qualidade para esses dados. Então, e esses dados estão se esgotando. Os especialistas preveem que a fonte de dados de alta qualidade vai se esgotar até o próximo ano, 2026, representando uma ameaça real do avanço das capacidades de IA. Questões também de direitos autorais e acesso a essas bases se tornam um obstáculo significativo, com discussões cada vez mais sendo travadas aí em cortes judiciais. O uso de dados sintéticos pode ser uma alternativa, mas esses dados eles apresentam riscos sérios de repetir ali o mais do mesmo e chegar no momento de não qualidade desses dados. Ou seja, os dados sintéticos podem ser uma solução, mas ao longo do tempo esses dados gerados por IA eles podem carregar riscos de falhas sérias e degradação da qualidade em relação a como isso podem dar boas respostas para os modelos. Um outro ponto é um obstáculo fundamental, que é garantir que as IAs ajam de acordo com os valores e objetivos humanos. Não há uma solução completa para esse desafio. Sistemas complexos podem apresentar comportamentos inesperados ou manipular instruções de formas não antecipadas, como aconteceu recentemente em alguns exemplos de IA, sem garantir
garantia robusta que esse alinhamento da IA com a gente, com os nossos valores, vai acontecer, pois o risco delas agirem contra os nossos interesses pode também acontecer, que é o problema do alinhamento. Uma ordem pode gerar um caos, como pedir para a IA otimizar a produção de clipes e as máquinas converterem tudo que existe ao nosso redor, computador, celular, as casas, carros, em clipes, e isso poder gerar um problema muito maior do que a otimização dos clipes. Então, por conta da ordem dada, pode ser que a IA não vá conseguir entender o impacto, se a gente não conseguir colocar isso no modelo, e a gente já tem exemplos disso no mercado da IA se voltando aí contra as ordens. É claro que são testes bem restritos e que precisam ser bem entendidos, mas o problema do alinhamento com a IA, ele é muito real e acontece e pode piorar conforme a complexidade aumenta. A IA não pode ser onipresente se não houver uma infraestrutura. Muitos sistemas de IA dependem da condição contínua da internet, computação em nuvem, hardware adequado, e uma parcela significativa da população mundial sequer tem acesso à internet. Então esse é um outro desafio da IA. Mas a dependência da infraestrutura significa que a IA pode ser limitada em determinadas localidades. No Brasil, por exemplo, apenas 25% das empresas estão preparadas para a implementação da IA, devido à limitação de infraestrutura, por exemplo. Então, alguns locais, a IA não é uma realidade ainda, infelizmente. Implementar soluções de IA avançadas ainda é caro e complexo. Então, esse é o outro problema que a gente tem também. Grandes corporações conseguem aí fazer grandes projetos ou mais robustos, ou entender um pouco mais como colocar projetos de alto custos para gerar retorno e fazer sentido, e mesmo assim o Gartner, que é a maior empresa, a maior consultoria de TI do mundo, já colocou que 40% dos projetos de agente de IA até 2027 vão ser descontinuados. Então, movimentos como o da Microsoft, que fez o layoff lá de demissão, se baseando na produtividade com a IA, são coisas raras que acontecem só com essas grandes empresas, e o último relatório da Organização Internacional do Trabalho mostrou que essa evolução é mais gradual e deu clareza para isso. Ou seja, a ubiquidade da IA, ou seja, a IA está em todos os locais, vai ser um grande desafio, e significa que a IA poderá um dia ser igual à internet, que chega quase em todos os lugares, mas isso vai depender muito da infraestrutura e da capacidade da gente tornar a IA útil para as mais diversas pessoas ao redor do mundo. Os usuários, eles precisam se adaptar, precisam escolher a IA para resolver os seus problemas, e talvez isso não aconteça num grau maior, a depender da infraestrutura. E muitos usuários, eles não possuem letramento digital ou conhecimento suficiente da IA para aproveitar ela plenamente. Então, as ferramentas mais avançadas e complexas sequer vão chegar na mão das pessoas, ainda que educadores consigam levar isso para as escolas, levar isso para regiões mais remotas, vai ser muito difícil uma adesão completa, porque a gente imagina que a IA seja fácil de usar para todo mundo, mas ela não é. Mesmo aquela de chat que a gente faz ali através de conversa, não é todo mundo que consegue ou pensa ali na hora de resolver seus problemas, de levar os seus problemas para a IA. E além disso, há campos sensíveis nos quais a gente não quer delegar uma decisão para a IA. Então, ainda que todo mundo utilize, a gente não quer que a IA decida um caso de justiça, de saúde, segurança, social e coisas que são mais críticas, né? Pelo menos ainda, quando a gente vê algumas pesquisas, a gente vê que as pessoas têm uma forte inclinação em ainda querer que ali um humano tome uma decisão. Ou seja, tem setores que a gente já tem inteligência artificial, como é o caso da aviação, mas a gente quer ali que a decisão, a palavra final seja do ser humano, nem que seja para um conforto psicológico. Então essas preocupações éticas e práticas colocam freios, né, na adoção da IA. Então assim, em vez de uma substituição total dos seres humanos por máquinas, a gente caminha aí para parcerias cuidadosas, nos quais a IA é ferramenta e não a autoridade suprema, ela depende do ser humano. E para fechar, a gente tem os sistemas de IA que trazem vulnerabilidades e ameaças. A capacidade da IA de gerar desinformações em massa, como deepfakes e outras questões de polarização, pode abalar a confiança em informação online e gerar o caos informativo. Isso já tem acontecido em alguma medida. E os agentes maliciosos podem explorar a IA, os novos tipos de cyberataques autônomos.
capazes de aprender e explorar brechas de segurança em redes numa velocidade impossível para os seres humanos ficarem detectando e tratando. Então, vulnerabilidades técnicas e ameaça do uso indevido pode minar os benefícios da IA e obrigar a contenção do seu uso para que haja melhores defesas, ou seja, órgãos reguladores e estados vão colocar restrições. Em resumo, a inteligência artificial traz inegáveis melhorias e novidades, mas diversos fatores limitam o seu poder revolucionário imediato e total. Limitações na tecnologias, custos energéticos, barreiras de infraestrutura, falta de preparo da força de trabalho e das pessoas, dos usuários, necessidade de regulação, preferências éticas, riscos de segurança e impactos desiguais significam que a IA provavelmente mudará o mundo, sim, mas controlada e setorialmente mais gradual do que a gente imaginava e que o hype sugere. Em vez de um advento único que vai mudar tudo, a IA vai vir com etapas e transformações que vão vir ao longo do tempo. Curtiu essa visão? Então deixe seu like, comenta aqui embaixo como você tem conversado e refletido sobre essas máquinas no seu dia a dia e como isso vai acontecer no futuro. E se inscreve no canal, porque toda semana aí tem mais conteúdo e mais novidades. E até a próxima. Espero que tenham gostado. Compartilha com quem você acha que seja do interesse e me ajude a divulgar esse trabalho que é tão importante e tão legal de discutir, que é a inteligência artificial. Um grande abraço e tamo junto.